Olá, pessoal. Gratidão por vocês estarem aqui. Gratidão, pastor Alex. O pastor Alex veio aqui com muito carinho, né, da sua contribuição, daquilo que ele já testemunhou, do próprio testemunho dele, para enriquecer mais o nosso programa Trilhas da Cura. E a gente estava aqui batendo um papo, e o que deixa a gente muito à vontade, porque a gente falava de Jesus, né? E antes de começar o nosso programa, o nosso bate-papo, pastor, gratidão mais uma vez por estar aqui. Amém. E eu peço para que, em nome dele, você faça uma oração aí, para que seja maravilhoso o nosso bate-papo. Legal. Eu quero convidar você, nesse momento também, onde você estiver, curvar a sua cabeça. E nós vamos levantar um momento de entrega ao Senhor Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento específico e em especial. Nós sabemos, ó Deus, que nos tempos do Senhor Jesus, a forma de evangelismo era diferente dos dias de hoje. E se Jesus estivesse nos dias de hoje aqui, com certeza, Ele usaria as mídias sociais. E através dessa mídia, eu quero orar, agradecendo a Deus por cada vida, por cada ouvinte que está ouvindo, cada um que está vendo, assistindo esse programa. Eu quero liberar sobre a sua vida a palavra do Senhor, quando ela diz lá em Lucas 1,37 que não existe impossíveis para Deus. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está atravessando, mas a palavra diz no Salmo 139 que Ele conhece quando você senta, Ele conhece quando você deita, Ele conhece quando você se levanta. Ele diz que sonda os teus pensamentos e o teu coração, e antes que a palavra viesse à sua boca, Ele já sabia o que haveria de falar. Então, com certeza, nesse exato momento, nós estamos convidando o nosso amigo Espírito Santo a fazer parte desse momento, a direcionar as palavras, a alcançar o coração desse povo de Guarulhos, a alcançar as pessoas, e que nesse exato momento, cada palavra sendo liberada, já está gerando cura, já está gerando libertações, porque a palavra do Senhor diz que a fé é a nossa firme fundação, a fé é o propósito das nossas vidas. Então, desde já, eu quero agradecer, porque sei que o Espírito Santo está conosco aqui também, no nome de Jesus. Amém, Amém. E amém. Gratidão. Estou toda arrepiada aqui. Gratidão, pastor. Foi incrível. Pastor, como que foi o seu encontro com Cristo? Como que foi isso? O meu encontro com Cristo foi engraçado. Porque eu conheci uma jovem onde trabalhava, e nós éramos amigos confidenciais. E um dia ela terminou com o namorado dela, eu terminei com a minha namorada, e eu pensei, por que não unir o útil ao agradável, né? Só que ela dizia para mim que não, e ela dizia, não vai acontecer nada. Mas eu persisti, primeira, segunda, passou um ano, e aí o que aconteceu? Descobri que ela ia para a igreja. E quando eu descobri que ela ia para a igreja, eu tive uma brilhante ideia, que eu achei que era minha. Olha. Mas não era minha ideia. E aí, o que aconteceu? Eu fui para a igreja com ela. E o primeiro dia, ela aceitou que eu fosse com ela para a igreja. Aí eu fui o primeiro dia, e para gente que vem de fora, que não conhece como funciona, para a gente é tudo novidade. Então, quando eu vi aquele pessoal dando glória, gritando, dizendo aleluia, e eu falei para mim mesmo, eu falei assim, nossa, disseram que os doidos estavam lá fora, mas os doidos estão tudo aqui dentro. E aí foi o segundo dia, terceiro dia, quarto dia, que no sétimo dia estava tocando uma música, e aquela música dizia assim, para a direita, para a esquerda, e para a frente, e para trás. E quando eu percebi, eu estava envolvido com aquela música, e eu chacoalhei e disse assim, nossa, esse negócio é contagiante, eu não quero isso. Mas enfim, e foi naquele exato momento, passou-se alguns dias, e ela disse, olha, eu vou te dar uma oportunidade, de dia, de manhã. Quando foi no fim da noite, eu já estava alegre, já no fim da noite ela disse, olha, eu decidi mudar de ideia, não vou te dar mais a chance. Não, deixa para lá, isso é muito estranho e tal. E aí, a minha foi o meu primeiro momento com Deus. Por quê? Porque eu lembrei de tudo aquilo que eu ouvia, eles falar da oração, eles falarem do poder da palavra, da conquista. E aí que eu fiz? Dobrei meu joelho na minha casa, e a minha oração, porque muitas pessoas, se você pergunta, fala, você sabe orar? Ela diz assim, eu não sei orar,
Porque as pessoas acham que a oração é uma repetição, a pessoa acha que a oração é algo assim que você específico. Não, a oração é a expressão da alma. Eu acho que é uma conversa com Deus, né? Eu acho que a oração é isso mesmo. Tem hora que você fica meio assim, aí eu sento e falo, vamos conversar, e você... É isso aí, exatamente. E aí eu falei, ó Deus, se o Senhor existe mesmo, o Senhor sabe que eu estou sentindo agora nesse momento, e eu estou precisando aqui de uma direção. Como que eu vou fazer isso? Se o Senhor entregar essa moça para mim, eu vou caminhar contigo, beleza? Então tá, obrigado, boa noite. E deitei. E aí no dia seguinte eu fui trabalhar, ela entrava às 9, eu entrava às 10. Quando eu entrei, ela me chamou e ela falou, vem aqui. Eu fui lá, e aí ela me disse assim, essa noite foi bem difícil, não consegui dormir, fiquei incomodada, e aí eu quero dizer para você que eu quero te dar uma oportunidade. Aí eu dei um pulo e dei um grito, glória a Deus, aleluia, e um grito, e comecei a pular, e ninguém entendia nada, porque eu não era cristão, então ninguém não entendia nada. E aí eu fiquei todo feliz, empolgado, e das coisas que eu enfatizava na hora do grito era: Deus ouve a oração, Deus ouve a oração, Deus responde a oração. Sim. Né? E aí eu fiquei muito feliz com aquilo. E daí então começou a minha jornada. Mas por quê? Você foi para a igreja porque você amava Cristo? Não. Você foi para a igreja porque tinha dor? Não. Fui para a igreja porque queria conhecer uma moça, e hoje é minha esposa, né? Olha que legal. Há 18 anos somos casados, temos 4 filhos. Tem uma recente agora, a Luísa, que legal, de 1 mês, né? A Vitória, 2 anos. Aí eu tenho o Samuel de 14 e a Letícia de 17. Ou seja, quando a gente fala, né, que Deus escreve certo por linhas tortas, as linhas não são nada tortas. Eu acho que Deus é sempre tão perfeito. Deus sempre escreve por linhas certas. Linhas certas, porque na verdade os caminhos que levam a gente são diversos, são infinitos, né? Pastor, eu queria fazer uma pergunta. Vamos imaginar uma pessoa que nunca foi na igreja, que não conhece nada. Você acredita que essa conexão que ela tem com Jesus, ou que ela tem com aquilo que ela acreditar, com fé, ela vai ter libertação? Ela vai... Não digo libertação, porque eu acho que claro que depende desse autoconhecimento de cada um. Mas você entendeu minha pergunta? Porque muitas vezes muitas pessoas atrelam a cura, ou muitas pessoas atrelam a sua vida, a sua felicidade, aquilo que você busca, a uma religião, a uma igreja. Eu acredito no quê? Eu acredito no que a palavra me ensina, e ela me direciona, ela me dá uma direção. Por exemplo, você me falou de uma pessoa que não conhece a Jesus. Então vamos para uma base bíblica disso. A Bíblia fala de uma cananeia, ou seja, ela não vivia a cultura judaica, ela não tinha princípio judaico, mas ela se depara agora numa situação difícil. Por quê? Porque ela tem uma filha que está doente, e ela até onde ela estava, chega a notícia de um homem que podia curar. E o que ela faz? Ela se desprende da cultura dela, sai da cidade dela e vai em direção a Jesus. Ou seja, qual é o alvo dela aqui agora? Jesus. Jesus é o alvo dela. Não foi igreja, não foi pessoas, foi Jesus. Ela pega esse viés e vai. É tão interessante porque quando ela está indo atrás de Jesus, ela começa a chamar Jesus, e os discípulos vão dizer para Jesus: despede essa moça, porque ela vem gritando atrás da gente, né? Ou seja, é muito mais fácil às vezes a gente despedir as pessoas sem qualquer tipo de compromisso, do que levar elas a entenderem que o propósito de Cristo na vida dela existe. Então essa mulher persevera, até o ponto que às vezes você acha que Jesus é meio grosseiro, porque ela vai chegar para Jesus e Jesus diz assim: olha, eu não posso dar do pão dos filhos. E aí ela fica confusa, meio confusa com aquilo, e aí mesmo assim ela responde, ela diz assim: mas olha, até as migalhas que caem da mesa, os cachorrinhos comem. Ela queria se apropriar, no independente do que ela estava, ela queria se apropriar. E aí Jesus olha para aquele momento, daquela direção que ela tem, por não ser uma pessoa cristã, por não ser uma pessoa que tinha uma cultura judaica, ela acredita naquela palavra e se apropria.
E aí o Senhor vai liberar a palavra para ela e diz assim: olha, vai, a tua fé te curou. A tua fé curou. É isso, é lindo. A fé curou. Jesus direcionou, quando ela chegou em casa, ela encontra com a filha curada. E eu poderia falar de muitas outras, por exemplo, a mulher de Lucas, de Marcos capítulo 5, quando o texto não dá um nome para ela. A Bíblia, é tão interessante a Bíblia, porque às vezes a gente está tão preocupado com nomes. Eu tenho um nome, eu tenho isso aqui, eu tenho... Não, Jesus, ele sempre disse: eu não faço acepção de pessoas. Ele não faz esse tipo de acepção, esse tem dinheiro, esse não tem dinheiro, esse... Não. O que Jesus, ele olha para a gente para quê? Para a intenção do nosso coração. O próprio Samuel, quando ele recebe a direção para ungir um rei na casa de Jessé, ele vem, o primeiro filho lá, Abinadab, vem, ele olha forte, musculoso, e ele diz: não, é esse aqui, Deus. E Deus olha e fala: não é esse não, passa. Vem o segundo forte: não é esse. Terceiro, acabou. Falou: acabou, e agora? E aí o Senhor disse para Samuel: eu não olho como os olhos dos homens. Sim. Porque eu olho para o coração, para a intenção, para a alma, para a humildade, para a simplicidade. E ele olha para isso. Samuel entende, tanto que quem vai escolher falar: só vamos sentar quando chegar o filho, que era Davi, que estava onde? No pasto, cuidando de ovelha, era pequenininho, cheio de sarda, ou seja, era improvável. Ele era uma pessoa improvável. E talvez alguém que vai estar nos assistindo tenha esse rótulo de alguém improvável. Se sinta improvável, se sinta incapaz, se sinta inferior, né? Mas aí que está, Jesus, ele escolheu os improváveis para fazer a diferença. É isso mesmo, né? Tudo vai do coração. Perceba essa mulher. Agora o médico, o texto diz que ela tinha dinheiro. O texto diz que ela estava doente há 12 anos de um fluxo de sangue. E aí quando o médico vai dar o diagnóstico dela, o médico diz para ela assim: olha, sinto muito, mas você não está melhorando, você só está piorando. Traduzindo isso, o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: se prepara, porque você vai morrer. Não é diferente do dia de hoje, porque no dia de hoje o cara está lá sendo tratado por uma enfermidade do câncer. Quando o médico ele vê que não tem mais jeito, o que ele faz? Ele manda embora para casa, sem nenhuma... E é muito interessante todas essas informações, pastor, que você está trazendo, que tudo é baseado na fé. E é isso, independe de onde você, independe do que você faça, independe se você vai em alguma igreja, se você não vai em alguma igreja, mas é a fé, a intenção que está dentro do seu coração, né? E o pastor Alex, gente, a gente estava conversando aqui antes de começar a entrevista, ele trabalha com jovens, não é isso? Jovens, rede de alta tensão. E aí, me conta um pouquinho disso. Fala pra Todo gente. sábado, 19h30, pode, né? Ai, que legal, claro. Todo sábado, 19h30, nós estamos reunindo com uma galera de jovens, e assim, de 17 anos para cima. E eu digo que jovem é até 100 anos. Sem dúvida. Todo mundo se sente jovem, né? A gente está lá fazendo um trabalho, esse mês aqui especificamente, a gente está falando de alistamento. Alistamento, cumprindo o ID, cumprindo o chamado. Né? Que lindo chamado. Nós somos chamados. Hoje, se você perguntar para algumas pessoas a respeito, se você entende o chamado, ou se você já descobriu o seu chamado, muitas pessoas vão dizer para você que não, que tem dúvida, que tem medo. Então, nesse último sábado, propriamente, a gente falou especificamente sobre o chamado. Legal. E por que o chamado? Jesus, quando ele faz o convite, em Marcos 16:15, ele vai dizer: ide e pregai o evangelho e fazei discípulos. Ou seja, ele está falando: fala a palavra. A palavra de Jesus, sim. O que ele vem ensinar pra gente. Ele não fala especificamente assim: olha, vai lá primeiro, faz um curso, faz isso ou faz aquilo. Não, ele diz: vai lá e fala a palavra. Por quê? O resumo do evangelho é a palavra. Sim. A palavra em si. Quando você chega em Zacarias capítulo 4, verso 6, ele diz assim: não é por força e nem por violência. Sim. Quem convence o homem? O Espírito de Deus. Ou seja, se eu falar a palavra, se você disser assim: olha, Jesus te ama, aquela palavra já tem um grande impacto. Muito, sem dúvida. Um grande impacto. Eu conheço um pastor amigo meu, posso falar? Fica à vontade. Um amigo meu, e esse pastor, a vida toda dele, ele foi homossexual. E um dia, ele estava na feira,
E uma senhorinha, bem senhorinha, pegou no braço dele, ele achou estranho e falou: me solta. E ela falou: se eu te dizer só uma palavra. E ela disse para ele assim: Jesus te ama. E toda vez que ele ia manter relação com alguém do trabalho dele lá, o que acontecia? Ele lembrava da palavra Jesus te ama, e ele não conseguia. E aí o pai dele tinha lançado uma maldição sobre a vida dele. Ele falou assim: você vai morrer, você vai pegar uma doença e vai morrer. E ele contraiu uma doença mesmo. Só que aí ele lembrou do quê? Eu te amo, Jesus te ama. E aí o que ele faz? Vai orar. Fala: Senhor, olha, eu sou pecador, minha vida é toda isso. E contou a história dele. Ele falou: mas se o Senhor me curar, eu vou te servir. Jesus curou ele. E quando Jesus curou ele passou a ir para a igreja. Porém, veja só como que acontece as acepções de pessoas. Quando ele chega na igreja, às vezes as pessoas abraçarem, falam: é você, vem cá. Aí muitas pessoas começaram a manter distância, mas ele perseverou e se tornou um pastor, com família, com esposa, com filhos, um grande pastor. Mas veja o poder da palavra. E às vezes a gente acha que tudo isso está concentrado dentro da gente. Não, sou eu. Não somos nós. A nossa função é só transmitir o canal, a liberação para a cura. Sim, eu vou até entrar um pouco nisso agora, já que a gente começou a conversar sobre isso, porque o que eu penso? Veja, existe todo um movimento. Eu, por exemplo, acredito que o homossexual, ou independente da escolha, porque ele pode não querer, ele realmente pode não ter nenhuma intenção, vamos dizer assim, ele não tem atração por mulher, e tá tudo certo. O que eu penso quanto a isso? Aí a gente vai para outras trilhas da cura que a gente fala, por exemplo, numa apometria, ou várias outras coisas. Vamos falar de anjos, por exemplo. Para mim, eu vou falar o que eu sinto, né? Que anjos é como se não existe sexo feminino ou masculino. E existe aí quem que falou isso? Agora eu não me lembro. É como se a humanidade estivesse entrando numa outra formatação. E muitos homens com homens, mulheres com mulheres, independente de filhos, eles poderem gerar filhos ou não, porque a gente vai, de certa forma, automaticamente, espiritualmente, reduzir essa população, que hoje está em 7 bilhões, alguma coisa assim. E como que é visto isso por vocês? Porque se não existe distinção, se todos nós somos iguais. Por exemplo, quando a Maria Madalena, aí é onde eu acho que entra, pastor, aquela coisa dos apócrifos, porque existe uma coisa do homem, isso é o que eu acho, tá? Mas a gente vai conversar sobre isso. Existe uma coisa do homem que é manipular algumas situações. Então, por exemplo, quando Jesus fala, se eu não me engano que é no livro de São Tomé, o reino de Deus está dentro de vós, que é exatamente o que a gente falou, é a sua fé que te cura. E ele diz: todos nós somos iguais. Eu não consigo enxergar o homossexualismo, não consigo enxergar a prostituição, nada disso como pecado. Eu não consigo enxergar o pecado. O que eu consigo enxergar é a desvalorização, no caso da vibração que a prostituta, alguma coisa se macula o próprio corpo. Mas já para mim, o homossexual, independe do conceito que ele tem de sexo, eu não vejo isso como pecado. E aí, como que seria isso visto pelo... Primeira responder com outra pergunta. Sim. A primeira coisa que a pessoa precisa entender é o seguinte: você crê na Bíblia? Não só na Bíblia. Eu creio em vários outros livros que para mim são sagrados. Importante, a Bíblia. Entendi. Agora... Aí a gente entra nas doutrinas, né? Não é doutrina não. Aqui é Bíblia. A Bíblia é a voz. Uhum. Então, vou te mostrar baseado na palavra, na Bíblia, que diz aqui, e talvez seja a resposta de tudo isso. Romanos, aqui estamos na carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 1, e aqui o versículo 25 diz, aliás, o versículo 21, vou começar do 21, que diz assim: porque tendo conhecido a Deus, ele está dizendo o quê?
Está falando de seres humanos que conheceram a Deus. Sim. Conheceram a Deus. Não o glorificaram como Deus. Não reconheceram Ele como Deus. Está falando de seres humanos. Nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Ou seja, a partir do momento que ele não reconhece Deus como seu Criador, o coração dele ficou obscuro. Ele não reconhece. 23 ele diz assim, aliás, 22 diz assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Por quê? Uma base, princípio, eles estavam trocando esse princípio por algo que eles imaginavam. Mas aí não seria um julgamento nosso? Por exemplo, o que é ser... Vamos ver, se a gente está falando em amor, eu posso amar uma outra mulher de forma genuína, não posso? Sim, mas tem diferenças de significados de amor, que aí entraria em outra ação que nós vamos falar do ágape, do filos. Sim, do eros. Isso. Mas eu sinto que... São amores diferentes. Sim, são amores diferentes. São diferentes. Tem que ver qual é o significado disso. Mas aqui, você vai entender porque eu trouxe esse texto aqui. Ele vai dizer aqui, ó: trocaram a glória de Deus imortal por imagens. Eles trocaram o Criador por algo que eles criaram. Ou seja, onde entra a questão da idolatria. Mas enfim, veja onde isso vai chegar. No versículo 24 ele diz assim: porque isso Deus os entregou à impureza sexual. Deus entregou segundo os desejos pecaminosos do coração. Ou seja, o que estava no coração deles, a intenção do coração deles, para a degradação do seu corpo entre si. Olha o que ele diz no 25: trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre, amém. Por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais. Aqui entra a resposta. Elas trocaram. Qual é o natural? É o homem e a mulher. Elas trocaram as suas relações naturais com mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros, e começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Eu acho que a perversão que a gente trabalha muito, o Trilhas da Cura, a gente trabalha muito justamente que não existe pecado, que está sempre tudo certo, e que independente do que você siga, eu acho que é isso que entra a doutrina, onde a gente, por exemplo, veja, concordo plenamente com a fé, com Jesus, isso é o que eu acho, tá? Mas eu sinto que existem muitos outros livros sagrados. Então, por exemplo, eu vejo muitos homens também dentro da igreja, ou em qualquer outro lugar, que traem as mulheres, e que isso é normal na sociedade. Porque ele tá numa relação natural, eles têm a mulher, mas se ele tem uma outra pessoa, ele está numa relação bem natural com ela, fisicamente falando, mas o coração, de certa forma, isso é o que é feito injusto. Mas hoje eu entendo, pela constelação, por exemplo, que até essa traição que nós vemos como traição, de certa forma também é uma autocura. É muito difícil a gente entender isso, mas eu digo por vários estudos e várias situações da qual a gente passa na vida, né? E por isso que quando eu não sei que parte da Bíblia, que eu nunca li a Bíblia, gente, eu estou tendo muitos ensinamentos aqui, que Jesus fala: não julgais uns aos outros para não ser julgado. Para mim inclui tudo. Para mim inclui você julgar o outro porque traiu a mulher. Para mim inclui aquele assassino que matou o outro. Para mim inclui o homossexual que a gente julga. Para mim inclui todos os estereótipos que a gente cria em relação ao ser humano que está aqui para evoluir. Pastor Alex, quero te agradecer muito a sua presença. A gente discutiu aqui formas de pensar, formas de entendimento, mas sempre temos os caminhos para a cura. Ou seja, está tudo dentro da gente. A sua fé te cura. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida, certo, pastor? E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Gratidão. Muito obrigada pela presença de vocês. Pode encerrar, pastor, com a sua oração. Amém. Oremos ao Senhor. Deixa eu só, se eu puder deixar aqui, Avenida Monteiro Lobato, 1522, Nasci para Deus, quartas 19h30, domingo às 9h,
às 18h30 e sábado às 19h30, Rede Alta Atenção. Te espero lá. Um beijo, vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por esse tempo em específico, e a tua palavra diz, Pai, tudo que aconteceu aqui, baseado na tua palavra, também diz, Pai, que haveria divergência entre vós, porque essa divergência mostra onde estão os fracos. E a tua palavra também diz que haveria sim, Deus Pai querido, um momento onde o ferro afia o ferro, e é aqui nesse momento onde a gente aprende, falando, buscando de uma forma sadia, com respeito e crendo que o Senhor é Senhor das nossas vidas. E eu quero louvar ao Senhor por essa oportunidade, a vida da Flávia. Deus abençoe sua vida. Amém. E que o Espírito Santo possa trazer as direções e a graça do Senhor te envolver e continuar fazendo o trabalho em nome de Jesus. Amém. Amém. Gratidão. Amém.